Dando continuidade à 11ª Jornada Brasil Inteligente, passaremos agora à 11ª plenária do Conselho Consultivo da CNTU. Para compor a mesa, inicialmente convidamos a presidente em exercício da CNTU, Gilda Almeida. O diretor de articulação nacional da CNTU, Allen Habert. Também para compor a mesa, anunciamos o economista César Locatelli. O coordenador de inovação e política da Faculdade IBS de Belo Horizonte e FGV, Walter Marinho. A psicóloga, pesquisadora e militante do movimento feminino negro, Edna Maria Santos Roland. O físico, professor do Instituto de Física da USP, ex-presidente da ADUSP, Associação dos Docentes da USP, e ex-presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Anísio Teixeira, do Ministério da Educação, Otaviano Helene. A psicóloga, escritora, educadora, pesquisadora e militante de movimentos em defesa dos indígenas e ciganos, Valéria Sanches Silva. A coordenadora do Conselho Participativo da Região Norte da cidade de São Paulo, Marina Luísa Rodrigues Molina Lopes. O psicólogo e servidor público de São Caetano do Sul, André Luiz dos Santos. O administrador, jornalista e escritor Elias Awad. Senhoras e senhores, com a palavra, o diretor de articulação nacional da CNTU, Allen Habert. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gilda, nossa grande animadora aqui da nossa CNTU, e a cada um de vocês, porque nós tivemos de manhã uma jornada bastante empolgada, não é, colocando desafios importantes, não é, dentro de 3 visões, não é, que foi, eu acho que bastante estimuladora, que prepara, eu acho, o ambiente para os debates de hoje à tarde, não é? Nós estamos inaugurando uma equipe de 131 novos conselheiros, que obviamente das 5 regiões do país, muitos não podem vir, então eles nos acompanham via o nosso link da CNTU. E, no fundo, a pergunta que eu quero colocar a vocês é que será que vale a pena toda essa luta
será que vale a pena toda essa batalha que nós estamos envolvidos? Cada um de vocês tem uma resposta, mas o fato da gente estar aqui... André, você... nós temos... Desculpe, eu queria... Não, o André está... O André já foi chamado? Já foi chamado. Faz favor, André. Bem-vindo. Jovem formado, psicólogo aí da PUC. Bem-vindo. Então, eu dizia a vocês sobre essa questão de o que nos une. Por que nós estamos aqui? O que nos une para essa pensata, essa jornada que se abre para cada um de vocês e para todos nós. A CTU, eu costumo pensar, Gilda, que é um diamante para ser lapidado. É uma pedra preciosa que ela necessita diariamente, permanentemente, de uma lapidação. E eu não poderia continuar sem chamar o nosso grande companheiro Audálio Dantas, por gentileza, que foi o nosso grande comandante, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, no momento de renovação extraordinária. Ele é um ícone da luta pela democracia. Audálio, é um orgulho enorme tê-lo aqui no nosso conselho. Audálio, escritor, eu acho que a mesa agora está completa, Gilda, não é? E eu esperamos mais um colega, mas eu dizia então que é um diamante para se lapidar. E vocês estão lembrados, em 1967, muitos de vocês, muito jovens, não é? Eu não, porque não é? Eu sou lá de trás. Nós tivemos um festival de música na Record que o Chico Buarque, com a música A Banda, ganhou o primeiro lugar e o Caminhando, do Geraldo Vandré, ganhou o segundo lugar. Você lembra, Alexandre? Você usava barba já, tal, não é? E isso. E o Chico Buarque, vocês lembram, de terno, não é, de smoking com violãozinho, subiu lá e foi vaiado. Pessoal, e o que diz a música A Banda? A banda era a namorada que estava na janela, o faroleiro que contava vantagens, o velho que contava dinheiro, e aí de repente entra uma banda cantando músicas de amor e empolgou aquela cidade, empoderou aquela cidade e quando ela passa, as pessoas voltam tudo ao seu lugar. Atrás dessa simplicidade tem uma teoria política muito grande, porque é exatamente a formação de um povo. Como é que um povo se forma? Um povo se forma sempre necessitado de uma música, de um projeto
Como é que um povo se cria uma identidade? Ele precisa de uma música. A própria Caminhando e Cantando é também, seguindo uma canção, uma música, não é? Então, hoje, no Brasil de hoje, nós temos, cada um de vocês é dono de um pequeno jardim, que vocês cuidam, que vocês são experts, que vocês regam, e a união de todos esses jardins fazem uma orquestra. Mas vocês sabem que uma orquestra, mesmo com a partitura, se você deixar solta, a coisa não tem aquela sintonia fina. Então, nós precisamos daquela sintonia fina. Quer dizer, não basta ter só a partitura, nós precisamos também entender, Audálio, como alinhar as coisas. E o Conselho das Mil Cabeças, ele é exatamente isso, é uma grande orquestra de pensadores, lideranças pelo Brasil afora, de todas as idades, com uma experiência incrível, é uma inteligência cíbile coletiva sensacional, não é? Que, para a gente poder ter o resultado que a gente espera, nós precisamos nos unir e fazer aquela sintonia fina. A CNTU, ela criou o Conselho Consultivo exatamente para ela se aproximar da sociedade, dialogar com todos os setores que a gente tiver condições de dialogar, entender, incorporar, trazer demandas e soluções. E para isso, nós queremos dizer a cada um de vocês, tantos os antigos quanto os novos, que cada um de vocês tem uma força, tem uma condição incrível de realização. Primeiro porque cada um de vocês está aqui porque já é uma liderança. Em segunda questão, o clima que nós vivemos muitas vezes nos coloca uma situação de, puxa, o que eu vou poder fazer na frente dessa confusão e dessa loucura que nós estamos vivendo? Puxa vida, eu acho que eu vou ficar na minha. Não é? Vou deixar esperar a coisa passar. Então, porque o ser humano não é maluco, não é? O ser humano, ele pondera, ele tem seus medos, ele tem sua medição, mas aquilo que eu quero transmitir por parte da CNTU é que cada um de vocês tem uma enorme contribuição. Cada um de vocês é um leão na área. E nós somos esse país que nós discutimos pela manhã, com todas essas potencialidades. E a CNTU, quando lança o projeto Brasil 2022, ela está pensando exatamente na música que devemos trabalhar para unir todos os brasileiros e darmos um salto no nosso desenvolvimento. Porque eu vou dizer a vocês, ninguém tem condições de parar esse continente apelidado de Brasil. Não dá. Porque nós chegamos até aqui herdeiros de uma luta imensa
e principalmente nós, todos aqui, somos herdeiros de um pensamento nacional que vem lá dos Inconfidentes, passa pela independência, José Bonifácio, a República, a abolição, 1930, a redemocratização, Rosmary, que levou toda uma noite de 25 anos, era muito pior do que hoje, Audário, e nós somos herdeiros. A CNTU, ela é herdeira desse pensamento, ela faz parte dessa criatividade do povo brasileiro que conseguiu gerar uma elite, uma liderança que pensasse o Brasil de um ponto de vista generoso, de um ponto de vista amplo, pacífico, porque o Brasil ele tem uma tradição pacífica no planeta e todos os outros 195 países da ONU sabem disso. Por isso que o Brasil se dá muito bem nas conferências e é chamado para liderar. Então, produtores de conhecimento que nós somos, a CNTU quer colocar essa produção, quer potencializar essa produção dentro de um grande projeto, que é o Brasil 2022, que, se criar uma grande onda nos próximos 5 anos, em que a gente possa sensibilizar esse continente para um novo momento no nosso desenvolvimento e na nossa história. Isso é possível, sem dúvida. Nós teremos lombadas, e já temos, sem dúvida, mas exatamente essa energia, essa força que nos une é que é o motor das nossas iniciativas. Toda iniciativa da CNTU, as campanhas, os departamentos, as boas brigas, ela depende de cada um de nós, aonde estivermos. Então, eu queria saudar cada um de vocês, os que já estão e principalmente os que estão chegando, e dizer 2 coisas. Primeiro, que a casa é de vocês. A CNTU é uma confederação ampla, que pensa o Brasil de maneira ampla e generosa. E a segunda questão, que vocês busquem o impossível. Muito obrigado. A gente gostaria de convidar o arquiteto Éder Silva para fazer parte da mesa, que é um novo conselheiro da gente também. O Walter Marinho, porque ele tem horário também, faça um favor de ter a palavra. Éder. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Gostaria de estar parabenizando a CNTU pelo seu desempenho e trabalho que ela tem feito até aqui, E fico muito honrado por fazer parte desses ilustres membros que vêm no desempenho do Brasil como uma saída para essa crise que nós estamos hoje. E dentro desse tema, emprego e desenvolvimento, eu ressalto que nós estamos a vivenciar uma 4ª revolução industrial, a qual eu peguei e participei da mesma em 2011, na Alemanha, e vai nos começar a atingir e certamente terá um grande impacto na nossa indústria, no emprego
mas não com, vamos dizer assim, a destruição, como as pessoas pensam, mas para a criação de novos empregos no governo, na política, na educação e no comportamento humano. Teremos aí uma revolução com, tipo assim, impactos sem precedentes, a qual penso eu que nós não podemos ficar de fora ou deixar de acompanhar de perto, e junto com a CNTU e ao governo federal a tentar pressioná-los para nos apoiar para esse desenvolvimento que é tão importante num todo para toda a sociedade. No demais, né, quero fazer um agradecimento especial ao José Gonçalves e ao Allen, e desejar a todos nós um ótimo debate e um excelente trabalho. Vou pedir desculpa, mas tenho que me ausentar devido a um voo, mas agradeço imensamente a todos presentes. Obrigada, Walter. Esteja sempre na nossa casa e seja muito bem-vindo, tá bom? E nós estamos aqui à disposição para continuar nesse debate, e no momento que você puder e quando quiser, pode dar sua contribuição, porque será muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria de chamar o jornalista, conhecido, lutador, Audálio Dantas. Primeiro, eu quero agradecer o convite que me foi feito para integrar esse conselho. Acho uma ideia de primeira grandeza, principalmente no momento em que vivemos, que o nosso país atravessa. A ideia de reunir profissionais de diversos setores, principalmente aqueles ligados às questões mais fundamentais do país. Gente de áreas diversas que tem certamente condições de contribuir para que possamos encontrar ou reencontrar os caminhos deste país. Caminhos que certamente foram perdidos num processo que nos leva muitas vezes a tentar fazer, não conseguir e desistir. Acho que desistir jamais. Quando se fala em elite no Brasil, é preciso que a gente atente para o fato de que muita gente pensa como sendo elite, não passa de exploradores, sugadores das nossas possibilidades. Gente que vem de um processo de negação do progresso. Gente que se locupletou durante mais de 300 anos da escravidão e tenta até hoje manter o nosso país sujeito à exploração que foi marcada pela vergonha da escravidão. Nós poderíamos, como disse o Allen Albert agora, nós temos possibilidades, temos condições de impedir que esse país seja parado, que esse país seja impedido
de seguir nos rumos que merece por sua história, por suas lutas, lutas de verdade pela independência e pela defesa das liberdades públicas. Este momento é muito difícil para o nosso país. Nós vivemos uma situação que há poucos anos era inimaginável. Não se concebia que chegássemos a uma situação em que pensássemos em alguns momentos em desistir da luta. Mas eu vejo, pela presença de todos vocês aqui, pela iniciativa de reunir pessoas capazes de pensar pelo Brasil, pensar por saídas de uma crise que foi criada contrariando todas as conquistas feitas pelo povo brasileiro, principalmente nos últimos decênios. O Brasil conseguiu uma posição no Conselho Internacional que, infelizmente, foi jogada fora. Nós temos que recuperar isso. Acho que cada um de nós tem condições de contribuir para que este país não seja impedido de seguir a sua condição de país da paz, como disse o Albert. Essa é uma marca que o país tem. E temos, como disse o Albert novamente, de pensar no Brasil de forma ampla e generosa, principalmente generosa. Ampla no sentido de que nenhuma ideologia, nenhuma posição, nenhum pensamento particular impeça que nós procuremos essa amplitude, no sentido de que, acima de tudo, está o nosso país. Quando fui eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, eu não tinha nenhuma vontade de seguir uma carreira sindical. Não tinha. Não era o meu objetivo. Meu objetivo era continuar a ser jornalista. Mas no momento em que aceitei essa empreitada, eu e os meus companheiros de luta, a primeira coisa que nos uniu foi a ideia da não particularidade de cada um, mas a ideia de que nos juntássemos numa luta comum e principalmente de unidade, independente de posições ideológicas, de partidárias, etc. Foi isso que nos levou a conseguir algumas conquistas importantes na luta de resistência à ditadura militar. Porque se os pensamentos particulares prevalecessem, certamente não teríamos conseguido. Eu não vou me estender aqui, porque certamente há outras pessoas para falar. Mas quero dizer que me honro de pertencer a esse conselho, como pertenço a outras entidades, todas com o objetivo comum de lutar pela superação da situação em que está este país. Esse deve ser o nosso objetivo. Muito obrigado, Alan, meu velho companheiro, muito obrigado pelo convite
Muito obrigado e parabéns a todos os que aqui se encontram. Obrigada, Audálio. Seja sempre bem-vindo com a gente. É só anunciar aqui a presença do vereador Eduardo Suplicy, ex-senador, e com certeza deve ser candidato para a próxima. Depois nós temos uma mesa onde o Suplicy vai fazer parte e poderá falar para vocês com certeza, não, da sua contribuição. Nós queremos chamar agora para fazer uso da palavra o companheiro jovem André Luiz. Eu venho aqui representando a juventude, o trabalhismo e também aos servidores, né? Sou servidor público. E em especial a juventude a qual eu participo também, juventude do PDT. E nós temos uma preocupação muito grande com esse cenário, com essa conjuntura que se desenha. Nós vemos que essa conjuntura, esse cenário, é altamente aversivo para nós que somos jovens. Nós vemos como perspectiva a deficiência futura de uma formação. Nós vemos a deficiência na possibilidade de atividade laboral digna. E isso nos preocupa muito. Nós nos colocamos totalmente contra o que esse governo, o que esse ideário que impera atualmente vem nos propor. Nós somos altamente contra essas privatizações gerais. Nós somos contra essas reformas. Nós somos contra as reformas trabalhistas, como aqui foi exposto no início pelos nossos queridos representantes, né? O Ciro Gomes, o Carlos Lupe, o Ronaldo Lessa. Nós somos contra a reforma política, porque a reforma política, como eles estão propondo, é uma reforma política que nos atinge. Nós não vamos ter representatividade. Nós, jovens, não vamos ter representatividade. E como que é uma sociedade em que os jovens, aqueles que vão herdá-la, não têm voz? E eu agradeço muito a CNTU, na figura do Allen, agradeço ao Zé Manuel, também agradeço aos meus companheiros de luta, Gabriel e Guilherme, porque é exatamente espaços assim que nós necessitamos. Espaços em que a nossa voz possa ser ouvida, espaços em que a gente consiga dialogar, principalmente também com o movimento sindical. Nós, jovens, dialogando com o movimento sindical é altamente importante. A gente ter esses espaços e podemos, no diálogo, construir diálogos construtivos, ações e esclarecimentos, sermos sujeitos ativos disso. E, parafraseando Brizola, é exatamente disso que nós precisamos. Precisamos inundar o Brasil de mentes esclarecidas. Muito obrigado. Obrigada. Não tenha dúvida de que a CNTU, apesar de a gente aqui ser uma geração mais experiente, nós queremos que a juventude esteja aqui porque também ela nos ensina muito. Então, portanto, seja bem-vindo e quanto mais jovens a gente tiver, mais a CNTU vai ter uma cara que vai refletir as necessidades do jovem e as necessidades daqueles que já estão mais experientes e que precisam também dar sua contribuição. Então, essa é uma grande aliança que nós temos que fazer por entender o papel que a juventude tem na questão do trabalho, na questão do desenvolvimento do nosso país. A contribuição que vocês podem dar é de fundamental importância, porque a energia que vocês têm, com certeza, vai nos contaminar. Então, esteja sempre conosco. Quero aqui chamar o companheiro Elias Awad. Boa tarde a todos.
presidente, é uma honra estar aqui. Allen, obrigado pelo convite. Os companheiros de mesa, vocês, e ao mestre Audálio Dantas, sou jornalista como ele. E quero dizer, André, que o direito da palavra que o jovem tem hoje veio daqui, ó. Então, muitas palmas para esse homem aqui, porque custou muito caro o direito da palavra para nós. Custou muito caro. Tinha gente que sumia, né? Quando começava a falar muito, sumia. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, eu sou escritor, sou biógrafo. Então me especializei em falar da vida dos outros, né? Que é mais fácil, né? Ainda ganho dinheiro para isso, que é uma beleza. E me especializei em biografias de grandes empresários. Posso dizer para vocês que eles estão preocupados. Né? Estão preocupados do empresário, não estou falando de patrão, né? Aquele que explora, estou falando de empresário, aquele que se preocupa, que transforma, que quer formar os filhos da gente, que quer realmente multiplicar, permitir com que a economia gire. Mas estão acreditando. E quando um sujeito desse acredita, nós temos que acreditar também. Porque a força, infelizmente, né, a força da economia do país está na mão desse povo. Se eles pararem realmente de fazer o que fazem, nós vamos perder emprego. E mais importante do que isso, nós precisamos trocar essa palavra emprego por trabalho. Emprego paga a conta. Trabalho transforma, multiplica. O trabalho exige com que a gente vá em busca de conhecimento. O trabalho realiza. Né? E eu posso dizer para vocês, porque a minha vida profissional toda, quando eu senti que eu tinha emprego, eu mudei. Eu trabalhava na Votorantim, tive uma carreira executiva. Quando eu senti que eu estava com emprego e estava infeliz, eu mudei e fui ser jornalista. Fui ser jornalista esportivo, cobri Copas, Olimpíadas. E um dia eu estava fazendo um jogo, olhei para um lado Luxemburgo, para outro Parreira, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Lutei para chegar aqui, estou infeliz. Aí provoquei uma outra mudança importante, que foi ser biógrafo. E posso dizer para vocês que eu, há 14 anos, eu não trabalho. Né? Porque eu só vivo, aprendo, me relaciono, me transformo. Então, isso é um estágio muito difícil de atingir. E eu tenho buscado, espero e torço para que vocês realmente também consigam atingir isso. E eu, há 14 anos, acredito que dá para viver de livro no Brasil. E o sujeito que há 14 anos acha que dá para viver de livro no Brasil, acredita em qualquer coisa. Papai Noel, disco voador, duende, o que vier, ele está acreditando. Você não conseguiu, né? Enfim, mas nós vamos ter muito tempo, com certeza, para debater ideias, né? E o que eu posso dizer para vocês é que o maior patrimônio que vocês têm se chama biografia. Né? Não aquilo que vocês fazem, mas quem vocês realmente são. Porque o que vocês fazem acaba sendo parte desse contexto. Né? Então, nós vamos ter bastante tempo para conversar, para trocar ideias, né? E espero aprender muito com vocês e poder trocar um pouquinho dessa experiência, desse aprendizado que esses gênios nos trouxeram. Aliás, só uma curiosidade para fechar. O Ciro Gomes falou, né, que a Casas Bahia, que o Ricardo Eletro não vendem fogão, geladeira, eles vendem um financiamento. Né? E eu biografei o Sr. Samuel Klein da Casas Bahia. E pode dizer que esse homem enxergou isso na década de 1950. Nós estamos enxergando isso nos anos 2010. Né? Ah, mas isso aí é um financiamento. Ok, na década de 50 ele enxergou isso. Que cada dinheiro, né, cada dinheiro da época que ele colocava, financiando, virava 5. Né? Então, eu acho que está faltando também um pouco disso, de visionários. Né? E nós temos que ser esses visionários agora, porque o Brasil precisa, merece e precisa disso. Obrigado, pessoal. Obrigada, Elias. Com certeza, a sua contribuição vai ser muito grande e muito bem-vinda para nosso conselho. Gostaria agora de chamar uma companheira, a Edna Roland, que está no Movimento Negro e que pode contribuir com seu conhecimento. Seja bem-vinda, por favor, Edna. Muito obrigada, Gilda. Queria agradecer a você e agradecer ao Ali pela oportunidade de estar hoje aqui com todos vocês. E aí, a partir das falas que eu vi, especialmente da abertura que o Ali fez, fiquei refletindo sobre o paradoxo que nós vivemos e enfrentamos no Brasil. Né? De um lado, nós temos, e é muito forte, Ali, né, esta imagem do Brasil
como um país pacífico, né? Um país que é mediador de grandes conflitos internacionais, que é respeitado pelas Nações Unidas, né? Todos os anos, as sessões das Nações Unidas são abertas pelo Brasil, né? E, de um lado, nós temos esta imagem, né, deste país maravilhoso, de um povo pacífico, um povo alegre. E, de outro lado, nós temos indicadores terríveis de violência, né? De violência contra as mulheres, de violência contra os negros, os povos indígenas e outros segmentos da população brasileira. Então, é um paradoxo muito profundo. E o que eu diria nós precisamos de ter um sonho, não é isso? Martin Luther King falava do sonho que ele tinha, e talvez essa imagem do Brasil pacífico, do Brasil aberto, né, caloroso, talvez este seja o nosso sonho, né? Não é a nossa realidade, mas é a utopia que nós gostaríamos de ser. E para que nós possamos realmente caminhar na direção deste sonho e desta utopia, de um país democrático, um país que coloca todo mundo a bordo, é preciso que nós dialoguemos justamente com estes segmentos que estão fora do barco, né? Contra quem a violência terrível se abate todos os dias. O que nós estamos assistindo, acontecendo lá no estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é apenas um microcosmos do que acontece no Brasil inteiro, né? Nós vivemos antes aqueles momentos das rebeliões em diversos presídios do país. E a questão do encarceramento é uma política pública de controle sobre um segmento da população que está excluída, que não tem acesso, né, aos bens necessários para uma vida digna. Então, eu creio que é fundamental que nós que estamos aqui reunidos neste Conselho das Mil Cabeças, eu acho muito bonita essa imagem de um Conselho das Mil Cabeças. A Hidra de Lerna, as cabeças faziam maldade, né? Nós precisamos de ser as cabeças que vão pensar as soluções e a aproximação desta utopia que deve nos unir, né? Eu acho que é esse o grande desafio que se coloca. É preciso, o que a gente tem acompanhado agora nesses últimos tempos, cada dia um escândalo pior do que o do dia anterior, nós podemos ter uma ideia e uma dimensão dos privilégios que beneficiam um pequeno segmento da população brasileira, né, que contrastam com a absoluta ausência de condições mínimas de uma vida que possa ser considerada uma vida digna e uma vida humana. Então, eu acho que esta inteligência que está aqui representada neste Conselho precisa de refletir sobre essa questão. Como é que nós podemos, de fato, nos aproximar de uma nação, de um país que seja verdadeiramente democrático, né? Em que não hajam privilégios, mas hajam direitos que todos possam acessar e todos possam ter uma vida digna. Eu acho que esse é o grande desafio, né? E a nossa utopia de ser aquele país pacífico e generoso, eu acho que a gente vai se aproximar desta utopia na medida em que nós formos capazes de realizar cotidianamente a vivência de direitos, né? Direitos sociais, direitos políticos, né? Uma igualdade de verdade, né? Que ela está na nossa Constituição, mas que, lamentavelmente, mais da metade da população do país não tem acesso, né? Nem à cidadania, nem a direitos políticos. Grande parte está trancafiada dentro de presídios que são máquinas de tortura, né, contra os segmentos da população, e que nós temos que superar isso, né? Então, eu espero que a nossa convivência possa produzir ideias para se realizar, de fato, essa ideia da democracia racial, né, que o Brasil preza muito, e da democracia em que todos possam ter uma vida digna e respeitável.
Um grande abraço para vocês. Muito bem, Edna. O jornalista Audálio quer dar uma palavrinha, fazer uma consideração. É um parêntese e uma saudação a Edna pela excelente colocação que fez dos problemas que afetam o nosso país. Certamente nós não atingiremos o estado que almejamos se não cuidarmos dessa questão, se não cuidarmos daqueles setores da população que continuam marginalizados e, mais do que isso, atingidos por uma violência que não é possível continuar. Nós percebemos que os nossos governos estaduais, governo federal, etc., não se manifestam sobre as tragédias diárias que atingem a população marginalizada do país. Só rápido, desculpa, eu não quero abusar, mas eu sempre repito que durante a ditadura militar a resistência foi em defesa daqueles setores da sociedade que combateram a ditadura, vítimas principalmente da classe média, que foram torturadas, assassinadas. Quando mataram Vladimir Herzog, houve uma resistência que veio de baixo para cima da sociedade brasileira, que despertou para a miséria que nós estamos vivendo. Mas depois, as lutas de resistência nos devolveram a democracia, e eu costumo dizer que não temos sido dignos dessa democracia conquistada, porque esquecemos que continuam nas delegacias de polícia, nas ruas escuras da periferia, das favelas, os assassinatos diretos, diários, de pobres e negros. Faz um mês apenas que um carroceiro, morador de rua, foi assassinado por um policial militar com 2 tiros no peito, da maneira mais covarde que se poderia imaginar. Nenhuma autoridade foi capaz de se manifestar sobre, como se aquilo fosse natural, como se fosse natural o que acontece todos os dias na favela, na periferia da cidade. A classe média, a qual a maioria de nós pertencemos, tem essa dívida. E parece que essa dívida começou a ser cobrada no bairro de classe média de Pinheiros, onde se organizou um grupo para protestar contra aquele assassinato e realizar na Catedral de São Paulo, onde houve há 42 anos um culto ecumênico em memória de Vlad Herzog, um culto, uma missa em memória daquele morador de rua assassinado. Isso é uma reação. Eu acho que essa reação é que nós esperamos que aconteça em todo o Brasil. Desculpe a interrupção, muito obrigado. Obrigada, Audálio. Sempre a sua contribuição é importante. Agora nós vamos convidar o físico, professor, né? Da USP, ex-presidente da USP, né? E que vai estar aqui conosco como nosso conselheiro convidado e fará uso da palavra. Será bem-vindo. Otaviano Heleno. Obrigado. Eu olhei para você. Tá bom. Obrigado, Gilda, pelo convite. Obrigado também ao Allen para fazer parte desse conselho consultivo da CNTU.
Eu acho que o que eu vou comentar se superpõe um pouco a vários dos comentários e análises anteriores, né, que eu vou abordar um pouco a questão educacional, que é a área na qual eu milito há 3, 4 décadas, mais ou menos, né? Inclusive em relação ao jovem, fazer uma observação importante: nós somos jovens há muito mais tempo, então somos jovens muito experientes, não somos jovens de 3, 4, 5 anos de juventude, não. A gente tem 3, 4, 5 décadas de juventude, então temos o direito de continuar sendo jovens. Mas eu queria observar sobre a questão educacional, né, inclusive sobre a questão da exclusão. O sistema educacional brasileiro, na verdade, ele é um sistema excludente, como todo o restante do sistema social brasileiro. Então, os 30% mais pobres da população, as crianças originadas dos grupos dos 20% ou 30% mais pobres, sequer acabam o ensino fundamental. Entram na idade adulta sem aqueles 8 ou 9 anos do ensino fundamental. No ensino médio, até o final do ensino médio, a exclusão já deve ter atingido perto de uns 40% dos jovens. Então, 40% dos jovens entram na idade adulta, no mundo do trabalho, sem o ensino médio completo. Isso atualmente, né? E essa situação já seria hoje uma calamidade. Quando a gente pensa que esses jovens vão estar vivos e ativos daqui a 30, 40, 50 anos, a gente vê o tamanho do problema que nós estamos criando no país, né? Então, se parte da crise atual tem a ver com o nosso sistema educacional do passado, o Brasil é um dos recordistas, se eu não me engano, é o recordista sul-americano em analfabetismo, em percentual de analfabetos na população. Não em número absoluto, em percentual de analfabetos da população, né? Talvez o Suriname esteja um pouco atrás, mas já somos um dos recordistas em analfabetismo. Esse analfabetismo de hoje foi construído nas décadas anteriores. Se uma pessoa de 50 anos hoje é analfabeta, é porque há 40 ou 45 anos atrás, ninguém cuidou da educação dela. Ela foi abandonada e foi vítima de uma violência que é ser condenada ao analfabetismo. Então, a questão educacional, eu acho que devia ser colocada aí nas coisas, na pauta da CNTU, né, e, inclusive, para ajudar a lapidar esse diamante. Se a gente quiser ter um diamante no futuro, precisamos começar a lapidar hoje. Com o que o sistema educacional faz hoje, nós não teremos um futuro democrático. É evidente, quer dizer, não precisa ser vidente ou especialista. Quer dizer, a hora que a gente joga na sociedade um grupo de 5%, 10% mais ricos, mais favorecidos, que tem um nível altíssimo de escolarização, de primeira qualidade, com curso superior, no exterior, inclusive, pós-graduação, e outro grupo de 20% ou 30% analfabeto para todo fim prático, né, talvez consiga ler o nome de um ônibus, mas não vai além disso. É evidente a sociedade que a gente está construindo. É uma sociedade da diferença, não é uma sociedade da inclusão. E isso tem a ver também com o crescimento econômico do país, né? Não há crescimento econômico sem haver investimento, sem haver uma série de fatores, certamente, mas também sem haver profissionais, né? Então, peguei ontem a partir dos dados da Unesco e mais algumas outras fontes, por exemplo, só um exemplo de vários profissionais são extremamente fundamentais na produção econômica. Agrônomo, veterinários, geólogos e professores de todas as áreas, etc. Mas, entre elas, engenheiro. E isso acaba sendo muito fácil numa comparação internacional, porque o curso de engenharia é praticamente o mesmo tipo de curso em qualquer país do mundo, com poucas variações. Ora, veja só, o Brasil, apesar de ser a 5ª população mundial, é o 12º país a formar engenheiros, da ordem de 85 mil por ano, segundo o último dado disponível de 2014. Né? Vários países, vou citar alguns: Indonésia, México, Turquia, Vietnã, além de outros óbvios, né? E o Irã também, formam muito mais engenheiros do que o Brasil por ano, né? Quando a gente compara em
Claro que o número de engenheiros também depende do tamanho do país. Se nós relativizarmos para o tamanho do país, o Brasil não é nada mais, nada menos do que o 100º colocado. Na nossa frente, além desses, do Vietnã, que eu citei, do Irã, a Turquia, as 2 Coreias, o México e mais 90 e tantos países que têm uma taxa de formação de engenheiro por habitante maior que o Brasil. Então, está óbvio com o futuro que a gente está construindo. É um futuro com poucas perspectivas de crescimento econômico. O crescimento econômico vai ter que continuar a ser feito na base da superexploração do trabalhador, porque nós não formamos quadros necessários para isso, né? E a exclusão social plena e completa na medida em que nós, vou usar essa expressão, jogamos no mundo adulto pessoas que nem sequer, que mal sabem ler e escrever e que não acabaram o ensino fundamental, né? Então, se a gente não muda isso hoje, o futuro está definido, assim como o atual presente foi construído no passado. Então, na Agenda Brasil 22, eu acho que precisava incluir fortemente a questão educacional por seus 2 vieses bem marcantes. A inclusão, né, não tem como incluir sem escolarizar, e o crescimento da produção econômica, que não tem como crescer sustentadamente sem ter quadros profissionais em todas as áreas. Então, obrigado novamente e bom trabalho a todos. Obrigada, Otaviano. Quero dizer para você que essa é uma preocupação da CNTU. Inclusive, nós temos um programa de educação continuada, não é? Que o Allen é o idealizador, com certeza, né? O Allen sempre preocupado com essas questões. Eu sempre digo o seguinte: quem não se forma, não transforma. Quem se forma, transforma. Então, é importante a educação, não é? Eu gostaria agora de chamar, e agradecer a sua contribuição, eu gostaria de chamar César Locatelli. Por favor, engenheiro, e aqui contribuindo sempre com a gente, porque os engenheiros sempre estão junto conosco. Engenheiro e também fortemente economista cada vez mais. Eu estou mudando um pouco de áreas. Aliás, ultimamente eu ando jornalista livre. Eu faço parte há 2 anos dos Jornalistas Livres, escrevo lá sobre economia, e no fim você acaba escrevendo sobre economia, acaba escrevendo sobre outras coisas importantes, porque os Jornalistas Livres são um grupo que tentam especialmente lutar por direitos humanos, em sentido amplo. Traduzi ontem uma entrevista sobre os antifas, um livro que acabou de sair sobre essas manifestações horrorosas que têm ocorrido nos Estados Unidos. E engraçado, né? Porque eu fiz engenharia, fui colega do Allen, do Alexandre, acabei nunca virando engenheiro. Tinha uma dúvida muito grande sobre a economia, porque os economistas, eles falam uma coisa, o outro fala outra completamente diferente, e sempre parece que faz sentido. Aí eu resolvi fazer economia justamente para tentar entender isso, e entendi que economia e política são exatamente a mesma coisa, né? São 2 faces da mesma moeda. Aprendi até que teve um tempo que a economia não era separada da política, né? Que é fruto do capitalismo essa separação. E isso me remete ao que acabei de ouvir agora de manhã, de que você ouve na imprensa determinado tipo de economista que todos falam a mesma coisa, todos defendem a mesma coisa, e parece que todos os economistas concordam com eles e que só existe uma linha. Então eu queria dizer, primeiro, que isso não é verdade. Tem muitos economistas que não concordam com esse caminho que está sendo tomado e que é defendido especialmente por economistas ligados ao setor financeiro. Junto com isso, me vem a história da imprensa, né? Eu, como participante dessa coisa do jornalismo, 2 jornalistas me antecederam aqui, a imprensa precisa ser discutida, né? Bastante discutida. Então,
queria trazer um dos temas. Infelizmente, a imprensa ela não distorce só a questão das soluções econômicas, né? Se fosse só a questão das soluções econômicas, talvez fosse até fácil, né? Mas, por exemplo, ela esconde o que acontece na quebrada. Ela não fala o que acontece na quebrada, né? Ou se fala criminalizando. É briga de tráfico, sabe? É luta entre traficantes. Que é isso? Que é isso? A violência que tem é uma violência de Estado, não é uma violência entre traficantes. Tá certo? Isso é importante. E a nossa imprensa não mostra, tá certo? Eu não vejo... enfim, agradeço muito o convite para participar desse conselho. Não vejo saída individual. Aliás, a gente sozinho adoece. A gente sozinho adoece. Então, é muito saudável, né, que a gente consiga fazer encontros como esse, cada vez mais frequentes. É muito importante que este coletivo consiga dialogar com outros coletivos. É muito importante que a gente converse com os jovens. Fiquei muito feliz de ter ao menos um representante, com as mulheres, com os negros, com a periferia. É muito importante que esse conselho de 1000 cabeças consiga mais 1000 cabeças da quebrada, porque eles têm muita coisa para ensinar para a gente, pedaços desse mundo que a gente, sabe, dentro das marginais a gente não conhece direito. Então, essa relação entre os diversos setores que estão interessados em construir um país melhor é muito importante ser feita, né? Então, afora essa questão da imprensa, essa questão do coletivo e do diálogo com outros coletivos, talvez terminar... O Allen lembrou sobre o festival lá de 67, e era um período muito duro da nossa história, só que foi um período muito duro em que a gente reagiu com uma enorme criatividade. Uma enorme criatividade. Tanto é que as pessoas, os compositores, os cantores que a gente gosta até hoje são aqueles que surgiram ali naquela época. Isso para dizer que eu acho que a gente tem, sim, que vale a pena, sim, continuar, que vale a pena lutar, que vale a pena se unir, que vale a pena continuar falando, porque é nessa hora da maior adversidade que a gente vai ficar mais criativo e muitas cabeças pensando juntas. Eu acredito que consegue fazer muita coisa boa. Muito obrigado. Obrigada, César. Obrigada pela sua contribuição e, com certeza, nós vamos precisar muito de você e das suas ideias. Gostaria de convidar a Valéria Sanches. Por favor, Valéria, ela é psicóloga, escritora e educadora, não é? Seja bem-vinda. Você tem a palavra, querida. E é um prazer ter mais uma mulher aqui, viu? Muito obrigada. Eu quero agradecer profundamente aí ao Allen, aglutinador, amálgama, a toda a mesa, a todos os colegas, e começar reiterando que a gente sozinho adoece. Eu sou psicóloga clínica e o Allen me resgatou numa inflamação que eu estava nesse semestre, inflamada. Fui fazer os exames, não deu nada nos exames, mas eu toda inflamada, dedo, pé, mão, estava inflamada. E a minha inflamação era a inflamação da reação desse momento de desconstrução social, política, né, por uma economia a qualquer custo, mesmo que o custo seja negativo e seja destrutivo. Eu estava inflamada, adoecendo. E aí eu fui resgatada aí por um engenheiro, né? E estou feliz que a gente tem mais psicólogos aqui. Eu achei que eu ia ser meio sozinha. O André, você também? Não? Você, né, das mulheres. Porque, sim, a gente sozinho adoece. E estando aqui, né, compondo junto com vocês para pensar junto, a gente começa a vislumbrar horizontes. E já ficar mais confortável. Confortável para quê? Para perceber que a gente está numa emergência.
É uma emergência bipolar, como foi dito de manhã. Eu, como psicóloga, não posso deixar de ver a bipolaridade do Brasil, né? Coxinhas e mortadela, depressão e quebra tudo, e violência. Então, esses sintomas bipolares que nós estamos passando, né? No Facebook, é só dar uma olhadinha, a gente vê o tempo todo isso. Daí a gente pode piorar um pouco mais para a esquizofrenia coletiva, que é uma dissociação onde ninguém conversa com ninguém, e se conversa não entende porque fala outra língua, né? Não está falando a mesma língua, porque nem sabe quem é o outro, só quer desconstruir o outro. E aí, da falência do organismo, né? Brasil como um organismo esquizofrênico, a gente faz o quê? Contém. Então, a gente internava antigamente, né, os pacientes graves. Eu sou da luta antimanicomial, então ajudo a trabalhar exatamente a libertação. Mas o que a gente faz com o paciente grave? O Brasil está muito grave, vamos aliená-lo, né? Vamos interditá-lo e pôr os estrangeiros, literalmente, aí vamos vender tudo. Raul Seixas estava certo. Vamos vender tudo e alienar o Brasil, porque ele é um paciente descontrolado, não sabe o que está fazendo, e vamos vir, quem sabe, de fora, para nos tutelar, né? A cabeça invisível que foi dita hoje, que a gente não consegue nem saber quem são os donos, né? Porque estão atrás aí no mercado invisível financeiro, enfim. Então, dentro desse setor, eu acho que é um momento, né, de sair do isolamento, foi a primeira coisa, agradeço a Aline novamente, e, saindo do isolamento, reconectar, a reconexão e o diálogo, né? Eu, como psicóloga, eu escuto o dia inteiro. Então, a escuta é a melhor ferramenta de cura. Escuta, a escuta, não é a fala, né? Até na hora que eu ia falar, falei, puxa, estou mais a fim de escutar aqui do que de falar. Mas, então, eu falo sobre a escuta. Vamos ampliar nossa escuta, vamos abrir nossos poros para receber o diferente, os ciganos, com quem eu tenho um trabalho grande, os grupos indígenas, as etnias, são mais de 300 no Brasil, né? Os diferentes de todas as áreas, porque somos não somos diferente em nada, é ridículo. Até é esquisito falar da diferença, porque essa diferença nos constitui, né? Então, acolhendo toda essa diversidade, a gente tem mais condição de pensar junto e fazer parte mesmo de um grupo, mas precisa estar amalgamado, né? Eu gostaria assim muito de sair daqui hoje, não só com essa perspectiva da manhã maravilhosa, dessa tarde ouvindo todos os colegas, mas comprometidos, né? Comprometidos nesse amalgamento que o Allen tão bem faz, de não nos perdermos, não perder ninguém. Eu queria levar todo mundo para casa e saber que a gente está simplesmente fazendo um processo que está só começando, mas que é urgente, então não pode perder um tempo, não dá para a gente dormir acordado, dormir no ponto. Então, que a gente possa otimizar isso, e o veículo da internet ajuda, claro, e cada um de nós, eu sinto que eu estou aqui numa família, né? Em psicologia, a gente também trabalha, hoje em dia, não o indivíduo isolado, mas a família, porque é na família que está a patologia. Então, assim, nessa família, nós aqui agora, eu acho que a gente vai ter condições de ver essa cura, né, do Brasil, usando só uma palavra, que é a libertação, né? Libertar dos nossos medos, porque o medo ele aprisiona e deixa facilmente manipulável para o sistema poder fazer o que quiser com a gente. Sem medo de ser feliz, gente, sem medo. Obrigada. Obrigada, Valéria. Tenha segurança de que você vai estar junto com a gente e que, coletivamente, vamos trabalhar todas essas questões. E vamos sem medo, como diz você. Tá bom? Muito obrigada. Marina Molina é economista, né? Estagiária da gestão da Secretaria Municipal de Direitos Humanos da cidade de São Paulo. Seja bem-vinda, querida. Primeiro, eu queria agradecer de fazer parte dessa mesa. É uma grande honra ter sido convidada para integrar esse Conselho das Mil Cabeças pelo Zé Manuel, presidente da Ferro Frente. E sem tentar, né, procurando fazer uma fala breve, sem chover muito no molhado, depois de todas essas que a gente já veio debatendo aqui, eu queria falar um pouco
mas sobre o jovem, sendo eu jovem dessa geração do milênio, né, como diz o conceito. Mas antes de entrar nesse conceito que eu queria falar um pouco brevemente, eu queria falar sobre política pública para jovem. Porque a gente tem que lembrar também, como eu trabalho com direito à memória e verdade, que hoje a gente não poderia estar aqui falando se não fosse o enfrentamento e a resistência na época da ditadura civil-militar nesse país. Que a política pública, como o Dalidan comentou, era a do desaparecimento, a da tortura. Então, a gente não tinha liberdade de expressão. Só que aí fica o questionamento. Hoje nós temos democracia? Hoje a política pública para o jovem no Brasil, como a companheira comentou, é a do encarceramento em massa, quando não do extermínio. Hoje nós temos 30 mil jovens assassinados no Brasil por ano. Desses 30 mil, 77% deles são negros. E a questão, aí a gente entra na questão racial desse recorte, ou seja, eu até anotei o número aqui, porque são jovens de 15 a 29 anos, quando eles não estão jogados ao encarceramento em massa, pela falta de oportunidades que o país, que o governo e que a sociedade civil não os oferece. Desses 77% deles, 23.100 desses jovens são negros e são assassinados por ano, num total de 63 deles por dia, e um deles a cada 23 minutos. Então, eu vou terminar essa fala, a gente vai terminar de falar aqui, vai tomar um café, e um jovem negro vai estar sendo assassinado do país. Então, é sobre políticas para a juventude, para que isso não aconteça. Então, violência de Estado não é um tema do passado, não é um tema só da ditadura. É um tema da nossa democracia, que ainda é muito incipiente. Mas também falando quando eu vejo aqui a jornada de emprego e desenvolvimento rumo ao Brasil de 2022, eu penso na minha geração, que tem um conceito, né, geração millennial, em português geração do milênio, ela vai representar 35% do mercado de trabalho em 2020 para frente. E ela tem algumas características particulares que eu elenquei aqui, que ela apesar da gente ter discutido aqui a questão da educação, apesar desse fosso de desigualdade que a gente tem no país, de injustiça, ainda essa geração consegue ser a geração mais bem preparada. Ela é a geração mais bem preparada, com todo esse contingente de pessoas que não conseguem nem acessar o ensino fundamental. Com as políticas de acesso ao ensino superior, como o ProUni, o FIES, a gente conseguiu colocar uma grande massa. Só do ProUni, se eu não me engano, foram mais de 300 mil jovens que conseguiram acessar o ensino superior, que é uma massa que antes não tinha esse acesso. Então, nós estamos avançando, mas uma base muito atrasada, mas, mesmo assim, nós conseguimos ser a geração mais bem preparada da história. Então, são jovens que estão permanentemente conectados, eles cresceram junto com a evolução da internet, das tecnologias. O dinheiro não é uma prioridade para essa geração, que é a minha geração, que nasceu de 81 a 94. A gente busca experiências motivadoras para que a gente possa crescer, e preferimos trabalhar com empresas que têm algum comprometimento social, com o meio ambiente, que dê uma flexibilidade, uma certa autonomia. A gente, né, conversa com muitos colegas, a gente não gosta daquele horário das 8 às 18, a gente quer horário flexível, a gente é uma geração empreendedora. Sim, e então a gente entende como ninguém essa nova economia, porque nós vivemos em primeira pessoa, consumindo o Uber, o Airbnb, essas coisas que vão surgindo, né? Só que tem um problema. Com todas essas credenciais, nós somos a geração do milênio, ela é conhecida também como a geração desencantada. A gente se sente um pouco enganado. O que foi prometido, assim, olha, é o seguinte, você vai lá, estuda uma profissão, vamos investir em educação, você vai fazer uma especialização, estuda inglês, estuda espanhol, etc. e tal, que você vai ter uma vantagem competitiva e vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. Mas o que a gente tem? Um aumento do desemprego, não só no Brasil, como no mundo. Então, nós temos jovens profissionais muito capacitados, com pouco emprego e baixa remuneração. Então, uma juventude fadada a estar no setor informal o tempo todo, com baixos salários e sem a capacidade de se inserir no mundo do trabalho futuramente e de lutar contra isso. Por isso que a gente fala, né, da importância do social, da importância desse conselho para pensar esse futuro, quando a gente coloca 2022, é para essa geração também, que ainda está tentando se inserir. Isso tem consequências. A idade de emancipação hoje, dessa geração, é de 29 e 30 anos. Então, se você não tem um apoio familiar, você já está condenado a estar muito mais atrasado para conseguir se inserir nesse mercado de trabalho. Então,
eu acho que o grande desafio, a gente tem que voltar e se perguntar que país que a gente quer, né? Que país que a gente está projetando, que tipo de emprego a gente quer criar. Então, eu acho que, a partir dessa pergunta, a gente tem que fazer boas perguntas, porque boas perguntas levam às boas respostas. Então, o grande desafio que se projeta é trazer para o centro da política, não só a política econômica, mas a política social. Porque a gente hierarquizou, colocou lá a política econômica e a política social como um braço. Aí a gente fica numa abstração econômica, que aí, como as notícias da última semana, o governo, para fechar o déficit fiscal, ele já não bastasse esse ano, que desde 2003 não teve o aumento do salário mínimo de acordo com a inflação, para o ano que vem ele prevê uma deflação, numa conjuntura que mais de 4 milhões e 100 mil brasileiros entram na faixa de pobreza, de pessoas que vivem com só 1/4 do salário mínimo. Então, isso concomitantemente com um projeto que está circulando na Câmara, que chama o Novo Refis, que prevê perdoar uma dívida de PIS e COFINS, justamente a dívida de onde aumentou o imposto da gasolina, da monta de 543 bilhões e um pouco mais quebrados, de dívida de grandes empresários que não pagaram. Então, se pagassem... E detalhe, essa dívida está sendo renegociada para pagar em 500 milhões, só de uma dívida de 543 bilhões. Então, esse tipo de coisa. Quando a gente fica numa abstração econômica, esquece o social, joga o povo na desumanidade, dá nisso. Então, a gente tem que pensar num projeto de desenvolvimento que o social não seja um braço, não seja uma perfumaria, mas que seja o fundamento desse desenvolvimento. E a gente tem pano para fazer isso. Porque o que acontece? A gente não pode aceitar uma cartilha imposta de cima para baixo e tem que tentar construir esse projeto de nação que a gente conversou hoje aqui de maneira horizontal, com toda a sociedade. O nosso grande desafio é de articulação, de comunicação, porque você tem parte da elite empresarial indignada. Não é todo empresário, que o empresariado está lá, não paga, tem, mas a gente precisa conversar com esse segmento, que tem sim a parte indignada, tem boa parte dos agentes rurais, do mercado rural, do agronegócio também indignados, você tem as populações, os coletivos de periferia, grande parte das classes médias indignadas, toda essa população está indignada porque ninguém faz nada. Então, a gente tem que enxergar isso como um feixe de luz para a nossa atuação. Porque aí que está a capacidade da gente conseguir articular, porque é um sentido de oportunidade, a gente precisa cooptar essas pessoas através de um diálogo, porque senão elas ficam perdidas no individualismo, na indiferença. É isso que é o maior desafio que a gente tem que lutar contra para conseguir construir horizontalmente um projeto de nação que seja democrático, soberano, economicamente desenvolvido e socialmente inclusivo. Obrigada. Muito bem. Muito bem, querida. É isso mesmo. Para isso, nós temos que revogar a PEC da maldade, dos 20 anos de congelamento dos investimentos sociais, né? Porque se a gente briga pela questão social, a primeira coisa que nós temos que fazer que é responsabilidade do Estado, é revogar a PEC da maldade, dos 20 anos de congelamento dos investimentos. Muito bem, esteja bem-vinda, e nós vamos precisar de vocês para dar fazer da CNTU e do nosso conselho bastante atuante. Eu gostaria agora de chamar, que será, não o último, mas será, porque os últimos ainda vão, nós ainda vamos ter mais gente falando depois, mas dessa etapa nossa aqui, dos novos conselheiros e conselheiras, queria chamar aqui o nosso companheiro, arquiteto, tesoureiro do Sindicato dos Arquitetos, é uma categoria que está fazendo negociação para entrar na CNTU, com certeza vão ser nossos companheiros e companheiras que nós vamos ter, são os arquitetos. Éder, você tem a palavra, querido, pode, se quiser ir para lá, seja bem-vindo. Gilda, componentes da mesa, eu primeiro agradecer aqui o convite feito para participar desse conselho, né? Agradecer especialmente a Gilda, também ao Murilo, né? E aqui estamos, né? Convite feito por determinadas pessoas, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque convite sempre é bom, mas quando você recebe um convite desse, você vê que é um convite especial e que traz uma encrenca danada. Você fala, nossa senhora, olha onde eu fui me meter. Então, estou aí agradecendo, e é disso que a gente gosta, desses convites que a gente já vem, já numa trajetória, sempre procurando um sentido para a vida, né? Porque o que nós estamos conversando um pouco hoje é isso, né? Qual é o sentido da vida mesmo?
né? Se ampliar um pouco mais, qual é o sentido do nosso país? Vai ser país agrário sempre? O país nosso não pode ter uma identidade nacional? Não podemos ter um povo? Né? Começou em 22, mas já está quase um século. E aí? Né? Então, é um pouco o sentido das coisas. Eu penso que essa é uma reflexão que eu já estou colocando aqui na minha pasta, na minha bolsa, viu, Gilda? Aqui deste evento, junto com os colegas. Como arquiteto, a Gilda já anunciou, nós estamos, sim, nas tratativas, né, Gilda, que tem andado bastante, fizemos esta semana, que é a incorporação da Federação Nacional dos Arquitetos, a FNA, né, através do Cícero, que é o nosso presidente, que é do Rio Grande do Sul, e também o Maurílio Ribeiro, bastante conhecido aqui do Sindicato dos Engenheiros, né, que é o presidente do Sindicato dos Arquitetos, onde compõe com ele ali a diretoria. E essas tratativas vêm avançando e nós estamos muito felizes e mais ainda conhecendo a todos aqui para que a gente possa aí se incorporar aqui à CNTU. A pauta nossa é a pauta urbana. A pauta nossa é a pauta da cidade. Quando eu falo nossa, porque esse é o compromisso, e isso é que nós acreditamos, Gilda, que nós podemos colaborar aqui na CNTU. A pauta da urbana, ela é uma pauta que é a mais clara, aquela que materializa qualquer contradição que você queira conhecer ou que você queira compreender de como que é essa sociedade onde nós estamos. Não há outra forma mais clara de você ver a contradição de classe do que você andar numa cidade e ver como são as nossas cidades. Como que nós podemos ter tanta tecnologia, como que nós podemos ter tanto avanço em muitos aspectos, e cidades que também avançam, né, de uma forma segregada, de uma forma que não inclui, de uma forma que divide, que constrói muros, que regride na relação espaço público-privado na nossa sociedade. A gente tem isso. Isso é colocado como avanço. Isso é colocado como progresso, como se você separasse e construísse guetos no espaço territorial que o homem escolheu para poder viver e desfrutar da natureza, que são as nossas cidades. O homem fez essa escolha de viver junto. Exatamente. E também uma política rentista que vários economistas hoje, aprendi bastante, e se referiram a isso de alguma forma ou de outra, com uma palavra ou outra, mas que nós temos um preço da terra encarecido cada vez mais e que deixa uma parte daqueles que também habitam a cidade, mas que não moram dignamente na cidade, porque nós temos uma terra como mercadoria. Nós temos uma visão rentista da terra, e não uma visão de utilizar a terra e de aproveitar da terra para que a gente possa viver como? Eu volto ao início. Qual é o nosso sentido de vida? O nosso sentido de vida é viver bem numa cidade onde nem todos, ou bem poucos, vivem bem? Como que é isso? Nós temos uma pauta, e queria fechar com esta mensagem, essa breve saudação, Gilda, que é uma pauta formada pelo direito à cidade, que o direito à cidade deve ser um direito a todos que nela estão, em todos os lugares. O direito à habitação, que sem você ter onde morar, como que você vai poder exigir daqueles que não têm onde morar as mesmas regras que tranquilamente a gente exige? Não está desequilibrado isso? E o direito ao lazer. Minha cidade, Ribeirão Preto, tem shoppings, 4 shoppings. Na Zona Norte, onde tem os conjuntos habitacionais, tem muitos jovens lá, muitos jovens. E aí começaram a desfrutar, ou em busca de lazer, que fosse além daquele espaço da Zona Norte. E foram para a Zona Sul, conhecer o shopping. E gostaram, e passaram a se organizar, e criaram aquilo que ficou chamado, mesmo por eles, de rolezinhos. Os rolezinhos de finais de semana. Então, esses jovens vestiam a melhor roupa, melhor tênis, só que começaram a encher, né,
esses shoppings da Sul. A reação foi imediata, a ponto de ter decisão judicial depois revisada, onde eles não podiam entrar, ou só poderiam entrar no shopping explicando o que iam fazer, ou acompanhado de um maior de idade. Isso foi agora. Esse ano que passou foi a marca da contradição territorial na minha cidade, Ribeirão Preto. Então, o terceiro item, eu falei de cidade, falei de habitação, a gente tem para essa juventude que também entender, e também para nós, como disse aqui a psicóloga, né? Nós temos que ter o direito ao lazer, o direito ao ócio, o direito a desfrutar desse mundo que está aí. E as nossas cidades têm que ter isso, porque senão a gente perde, e aí é uma grande irresponsabilidade, o sentido que nos trouxe a vida, né? Então, assim, essa é uma mensagem, Gilda, que eu queria deixar com muita felicidade. Os sindicatos dos arquitetos, a Federação Nacional dos Arquitetos, a gente vem com muito carinho aqui se somar e fazer aquilo que o CESP já está fazendo. O CESP já está fazendo. Cadê o Salles? Grande amigo meu, Salles, deve estar em algum lugar aqui. Salles, tivemos já a oportunidade de conversar muito isso. E o CESP, Salles, sai na frente aqui nessa batalha e na CNTU. Por quê? Porque ampliou. Eu fui conselheiro do CREA e hoje sou conselheiro do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Dentro do CREA, há uma discussão das áreas tecnológicas, Salles, não é? Pois, se o CESP tivesse ficado dentro da área das engenharias, que já é muito grande, nenhum de nós estaria aqui. Então, esse discurso da ampliação, eu parabenizo o CESP de estar conseguindo ver e colocar na prática como que se constrói uma ampliação para vencer o que tiver que vencer. Hoje, essa pauta nós estamos discutindo. Nós teremos várias outras ainda. Obrigado. Bem-vindo. Com certeza, eu ia falar isso no final. Para uma salva de palmas para o Allen, que está fazendo aniversário hoje. Bem grande. Eu já parabenizei ele de manhã, né? Eu ia fazer isso no final, pedir uma salva de palmas de todos para o Allen, que realmente eu não sei qual é a idade que ele está fazendo, mas que ele está aniversariando, tá, né? Bem, gente, essa parte nós encerramos. O Allen vai fazer o encerramento dessa parte, só dizendo para vocês assim que eu estou extremamente satisfeita com a participação aqui de vocês e contando para que juntos a gente possa construir um Brasil melhor, um Brasil desenvolvido, um Brasil inclusivo, você entendeu? Que a gente, democrático, soberano, como disse ela, eu acho que é isso, né? Para nós é fundamental. Portanto, a gente da CNTU conta com a participação de todos que estão aqui e os que estão aí também, e os que não estão, que podem vir. Então, muito obrigada para vocês. Allen, com a palavra. Obrigado, Gilda. Realmente eu estou quase beirando os 80 e eu me desfiz de mais um ano, não é? Rumo ao 2022. Então, mas a grande alegria é exatamente vocês todos que estão fazendo hoje, porque vocês veem a criatividade, viu, Éder? Eu achei importante essa tua colocação sobre questão da reforma urbana, da mobilidade urbana, não é? E não tem engenharia sem arquitetura, né? Nós somos profissões que nascemos juntos há muitos anos e a FAU, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, ela saiu da Escola Politécnica em 1948. Então, o grande sonho da geração da década de 30 foi exatamente Brasília, né? Então, Brasília ela fechou todo um ciclo, não é, de mudanças, de renovação, uma cidade maluca, feita em 37 meses, uma cidade que ousou fazer estruturas que ninguém acreditaria que ficariam em pé, curvas incríveis, não é? Então, só que em seguida vem o golpe de 64, então engessou aquele plano piloto, deformou, e a gente, enfim,
seguiu adiante. Mas essa grande mobilização, né, 40 mil brasileiros chamados de candangos vieram construir, Joaquim Cardoso, engenheiro, Oscar Niemeyer, quer dizer, São Lúcio Costa, e a história é muito importante de se recordar, porque nós temos que resgatar aí exatamente aquilo que a gente falava e que hoje ficou muito claro nessa constelação incrível de pronunciamentos e de vontades que essa mesa ensejou, é exatamente a ideia de que nós podemos muito mais, a ideia de que a gente pode muito mais. Eu acho que o Rui Otaki, vocês veem aqui no caderninho, está aqui à esquerda dessa grande faixa, o símbolo do Brasil 2022 que ele genialmente concebeu, né? Vocês me entendem que a simplicidade, cada um obviamente vai interpretar, mas eu vejo muito a primeira concha assim que está escrito Brasil, né? É a ideia da infraestrutura, do teto, daquilo que foi construído, e o 2022, essa curva ascendente, é exatamente o futuro, a coisa que depende da gente, não é? Quer dizer, é aquilo que a gente pode fazer, e genialmente ele colocou um zigue-zague, não é? Que é o zigue-zague do xadrez da vida no meio, que são os caminhos que nós temos que percorrer. Então, esse símbolo que o Rui Otaki generosamente nos ofereceu, ele vai crescer muito no Brasil, e eu tenho absoluta convicção que a CNTU, nessa animação de todas as entidades, faculdades, de elas mesmas, porque o que nós fazemos? A gente vai, por exemplo, para a UNB discutir com eles criarem a UNB Brasil 2022, a UFABC Brasil 2022, a USP Brasil 2022, a SBPC Brasil, quer dizer, com a pegada de cada um, com a cultura de cada um, desenvolver essa pegada, não é? Então, esse nosso projeto não é a gente meramente está estimulando, levantando, não é? E criando uma rede Brasil 2022 que possa informar, unir todo mundo. Daí, nós estamos criando hoje um grande portal do Brasil 2022, onde cada um de vocês vai ter uma página, cada conselheiro vai ter a sua fotografia, os seus artigos, né? Para que a gente possa, então, interagir e criar temáticas comuns de um conjunto de canaletas para a gente poder, então, fazer esse grande concerto. Portanto, eu queria parabenizar a cada um dos membros dessa mesa, parabenizar cada conselheiro, não é, que se irmana agora no conselho, que hoje nós somos 1.250 cabeças, não é, nas 5 regiões do Brasil, pensando junto, não é, e que eu tenho absoluta convicção que em 2022 nós seremos quantos, Gilda? Quantos conselheiros em 2022? Nós vamos ser 22 mil conselheiros. Ou seja, nós vamos crescer, Pedro, exponencialmente, não é? Porque a cada ano que anda, nós vamos dobrar, triplicar, e vocês podem ter certeza que nós vamos chegar nos 22 mil brincando, porque o Brasil é esse continente incrível, e tem gente boa em todos os cantos desse país. Cada 50 quilômetros tem uma nova cultura, Otaviano, e exatamente nós trabalhamos na ideia da terceira etapa do Brasil 2022 ser a constituinte do saber, não é? Nós queremos, em 2019, formar a constituinte do saber
em 222 cidades, Bento, inclusive a tua, não é, que você vai liderar, e em 2022 teremos os 100 anos da Semana de Arte Moderna, e nós vamos trabalhar para que a gente tenha uma Semana de Arte Moderna de 2022, talvez pós-moderna, não é? De 2022, nas principais capitais, levantando isso daí, e no coração disso, a CNTU, que vai continuar a brilhar com vocês, lapidando diariamente esse brilhante. Muito obrigado e parabéns a todos nós.